Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos cumprimento na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse instante para dar continuidade a esta obra, porém, quero agradecer a Deus pelo sustento material e espiritual que Ele tem me concedido, pelos livramentos que Ele tem me dado, pela atenção e zelo que Ele tem tido comigo durante toda a minha existência. Neste momento, estou necessitando de muita força para conduzir esta tarefa. E tenho certeza, tenho convicção que o Senhor continuará me dando esta força, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 9 do livro de Juízes nos diz o que segue. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram
as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes. E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zelu o seu mordomo? Servi antes aos homens de Ramor, pai de Siquém. Pois por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral das cidades,
as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acende a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram a Abimeleque. E os puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então
Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Assim, irmãos, mais um capítulo se finda, e Deus, misericordioso e bondoso, continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, hoje e sempre, toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus.